Estamos. Vamos começar então. Já temos a sala composta e de qualquer forma esta sessão ficará gravada, portanto Está bem. podemos ir começar então. Obrigada. Começo por agradecer à professora Emília e ao professor Thomas por nos trazerem mais uma vez uma conversa sobre um assunto da atualidade, que é a atualização no diagnóstico e da terapêutica da Covid-19. Obrigada. Nós é que agradecemos. Boa tarde a todos, primeiro que tudo. É engraçado pensar que tivemos aqui, em condições semelhantes, há menos de um mês, no dia em que esta infecção foi declarada uma pandemia. Parece que passou tanto tempo, tanta coisa aconteceu, mas de facto nem sequer passaram 4 semanas. Nós hoje vamos voltar ao mesmo tema, com uma perspectiva diferente. O professor Thomas, para aqueles que não sabem, é professor de microbiologia da Universidade de Lisboa, é responsável pelas doenças infecciosas, e vamos tentar, de uma forma rápida e simples, dar a nossa opinião em relação a estes assuntos. Também, boa tarde também a todos. Posso também pedir a todos que deixem ligar no microfone, se faz favor. Quem ainda não fez, estamos ainda a ouvir assim algum barulho. Obrigado, pois agradeço assim o convite e queríamos assim falar um pouco sobre este assunto. Eu não consigo resistir a dizer, Emília já disse quem sou, qual é a minha especialidade, mas não consigo resistir a dizer que fiquei um bocado surpreendido, vamos dizer, pela proliferação de peritos e experts, especialmente na televisão, especialmente alguns deles que, como qualificação, são virologistas, que não sei assim muito bem o que isso quer dizer, que sabem falar de imensas coisas. Eu não sei, eu sou de facto médico, trabalhei como doente durante quase 10 anos e depois formei em medicina do laboratório, ou seja, sou uma pessoa que percebe alguma coisa sobre o diagnóstico. Com isso queria falar um pouco sobre o diagnóstico, em princípio sobre o que aparece todos os dias, em todos os lados, na televisão, o teste de Covid. Também. Antes disso, eu queria dizer que é espantoso, não só como os números dos doentes crescem, mas fiquei muito surpreendido quando fui hoje a PubMed ver que já estamos quase em 2.900 ou 3.000 publicações, que são todos do início deste ano. Agora, mesmo assim, você já repara, nem a PubMed parece funcionar muito bem, porque parece que foram mais publicações este ano do que aqueles que aparecem aqui, mas isso é assim um pequeno pormenor interno da PubMed. Mas são, de facto, imensas publicações e isso ainda não inclui todas aquelas publicações que são naquele pre-publication, e muita informação que eu vou abordar é, de facto, de publicações que, no fundo, ainda nem foram publicadas e nem revistas. Ou seja, há informação, como se diz, vale o que vale. Não sabemos, às vezes, se esse é tudo mesmo fidedigno e exatamente certo. Então, com isso, vamos lá. Vi isso ontem na televisão e, obviamente, como também hoje na RTP ou muitos outros falam sempre do teste do Covid. O que eu queria dizer sobre isso é que não há nenhum teste de Covid-19. Não há, simplesmente uma questão da tecnologia. A tecnologia, deixa eu ligar o microfone, faz favor. O Covid-19, obviamente, é uma doença, como a malária, como isso, ou seja, não é um teste para tipo a doença. Quando eles falam no teste da Covid-19, no fundo falam aqui, é um teste para a detecção do vírus, e o vírus é aquele que chama SARS-CoV-2. E eu acho que possivelmente a OMS cometeu um grande erro de escolher um nome tão complicado, que é muito mais complicado de escrever do que Covid-19, por causa disso ninguém usa isso. Mas acho que é importante perceber que não detectamos o Covid, detectamos o genoma daquele vírus. Agora eu percebo, isso também é uma questão da terminologia, porque isso aparece na língua portuguesa. Por quê? Porque a OMS decidiu chamar isso, o termo é muito complicado, isso Covid-19 virus, em inglês. Agora, traduzido para o português, possivelmente isso devia ser qualquer coisa como o vírus da Covid, o vírus da doença do Covid. E com isso, posso repetir, alguém tem ainda o microfone ligado, faz favor, se consiga desligar.
Ajuda, obrigado. Quais são os testes que no fundo existem? No fundo, temos 3 grandes testes. O teste COVID, que agora em todo o lado é aquela que designa aqui como número 1, risquei, obviamente, é aquela que é um método molecular, uma PCR, que vai detectar o que é o genoma do próprio vírus. Agora também há vários outros testes, também já existia assim, uma certa confusão nas notícias, na televisão, sobre os 2 restantes, que são tipo métodos serológicos, especialmente pesquisa de anticorpos e também pesquisa de antigênios. Isso eu vou falar só muito pouco no fim. Agora, isso aqui, no fundo, é a mesma imagem, quer dizer, a mesma informação, mas aqui ao longo do tempo. Ou seja, se a doença começa aqui no início, e esses são os dias em que a doença progride, estamos aqui a falar tipo de uma escala mais ou menos, sei lá, 2 semanas e tal, isso não interessa, isso para exemplificar isso. Vê-se que no início, obviamente, o genoma, o RNA do vírus aumenta, isso é que se detecta. Também o antigênio, se houver testes de antigênios, também estão aqui no início, e depois a serologia só-se positiva mais tarde. Isso é importante manter na cabeça quando vamos falar da serologia, porque muitas pessoas não percebem porque a serologia não funciona no início, porque o corpo precisa de algum tempo para produzir os anticorpos. Isso acontece mais tarde. Mas também chama a atenção para o facto que no início o próprio RNA é muito baixo, ou seja, aquele teste de COVID tem alguma dificuldade em encontrar os vírus logo no início. E com isso, vamos lá ver quais são os métodos em si que se usam no laboratório. Aqui é outra grande confusão que eu vejo, pelo menos nas notícias. A PCR, obviamente, é um método bastante complexo, complicado, além dos reagentes, exige um equipamento bastante sofisticado e caro. E isso é uma das razões porque não é assim tão simples de aumentar o número de testes, não só porque os kits e todo o material falta, mas também não há assim tantos equipamentos, pessoas qualificadas para trabalhar isso em todos os laboratórios. Agora, a serologia é um pouco diferente. A serologia pode ser feita por um método que é ELISA, é um método laboratorial um pouco mais sofisticado, precisa de laboratório, mas, afinal das contas, é uma coisa relativamente banal e simples em termos laboratoriais. Aquele formato que se chama teste rápido. E o teste rápido, no fundo, todos conhecem aquele teste rápido que se compra na farmácia, que é aquele para a gravidez, que no fundo é o mesmo formato. E isso detecta não só anticorpos, mas a mesma coisa, quando o mesmo formato funciona para a detecção de antigênios, que é exatamente também aquele teste rápido. Também há uns testes assim mais sofisticados para isso. E como vocês podem ver, já há muitas companhias, isso aqui são mais um exemplo de mais uma companhia chinesa que está a comercializar estes testes. E como podem ver, há testes para antigênios, para anticorpos e IgG em conjunto ou separados. Ou seja, estes testes com certeza vão aparecer, não sei se vai ser mais umas semanas, quer dizer, estes já estão comercializados, mas a grande questão obviamente é a qualidade destes testes. Com isso, também, para falar um pouco sobre testes em geral, o número de testes em geral também já é muito elevado. Isso aqui é o site da FIND. A FIND é uma organização sem fins lucrativos que trabalha com a OMS, chama-se em inglês Foundation of Innovative Diagnostics, ou seja, dedica-se a encontrar novos métodos de diagnóstico. Se vocês vão neste site, vocês lá podem aceder a todos os testes, no fundo, que os fabricantes já submeteram à OMS para serem aprovados. No total, isso inclui PCRs, testes rápidos, serológicos, tudo, já são 440 testes. Ou seja, para mim, quando eu vi este resultado, eu fico um pouco surpreendido. Estamos assim a enfrentar este problema da falta de testes, pelos vistos, em todos os países, em todo o mundo. Por outro lado, há um enorme número de companhias e testes diferentes. E isto inclui, como podem ver, testes rápidos. Porque se vocês vão filtrar tudo isso por testes rápidos, já tem 142 testes. E como podem ver, alguns destes testes onde diz CE-IVD, quer dizer, já foram aprovados, acho que na União Europeia. E dentro destes, já também há 11, pois isso fez aqui aquela pesquisa, 11 que só pesquisam antigênios, ou seja, que também seriam positivo, mas C. Ou seja, no fundo,
vai haver assim um grande número de testes que eu vejo daqui a poucas semanas, e o problema possivelmente nessa altura já não vai ser tanto a falta dos testes, mas a escolha do teste de maior qualidade e o teste que é o mais apropriado para o que nós queremos. Agora, com isso, e antes de eu voltar ao laboratório, eu queria só dizer que estamos só sempre a falar do teste, outra vez sobre aquela coisa, daquela teste da PCR. Mas há outros métodos para o diagnóstico desta doença. Um destes é a imagiologia. Há, de facto, um número de artigos, vários artigos, que dizem que um ataque do pulmão, como vocês podem ver aqui embaixo, não é uma radiografia, é muito mais sensível, ou seja, detecta muito mais casos do que aquele teste de COVID, aquela PCR. Por acaso, acho que muitas pessoas nem tinham noção, aquele teste de COVID, aquela PCR, só detecta entre 30% e 70% das pessoas na primeira zaragatua. Acho que isso é um número que é preciso repetir e deixar assentar. Mesmo sendo aquele teste, não, tipo topo de gama molecular, é um teste que é só positivo em 1/3 a 2/3 dos casos, na primeira zaragatua. Ou seja, há um número bastante grande de falsos negativos. Estamos a falar de pelo menos 20 em cada 100, eventualmente metade das pessoas na primeira zaragatua. E isso é diferente no ataque. Claro que não podemos aqui agora se distribuir para todo o mundo, e definitivamente não aqui em Portugal, mas quando vocês olham aqui para a sensibilidade de ataque, um ataque pode ajudar imenso no diagnóstico. Agora, eu não sou radiologista, então também não vou falar isso, mas acho interessante esta comparação para pelo menos ficarmos esclarecidos que, outra vez, aquele teste de COVID não é assim uma solução milagrosa. É o que nós temos, mas tem um certo número de falsos negativos. Agora, já não vou falar isso, mas vou falar de mais um outro método diagnóstico, que não tem nada a ver com a detecção do vírus ou anticorpos, mas acho isso interessante, que também os chineses, obviamente, estão sempre em frente, porque tiveram os primeiros casos, deixam valer como inteligência artificial. Então, o que é que eles fizeram? Todos os doentes que se apresentam no hospital, que vão para o hospital, fazem, obviamente, aquela bateria daqueles testes normais de hematologia bioquímica. Então, eles tentaram perceber se há alterações no conjunto daquelas análises todos e que se estas alterações eventualmente podem discriminar se alguém tem ou não tem o COVID. E, de facto, isso é disponível, aqui em cima é o link, ou seja, em qualquer hospital, qualquer urgência, possa aqui aceder ao link na internet, introduzir estes valores e depois dá assim um resultado e diz isso é um caso de COVID com X% de certeza. Ou seja, eu queria só mencionar isso para vos dizer que, além da PCR, da serologia e da pesquisa dos antigênios, ataque este aqui e vamos com certeza ver outras ideias e métodos para o diagnóstico da doença. Como isso queria dizer, e vocês agora, a partir de agora, podem fazer este exercício em casa, quando agora vão ver a televisão. Há imensas imagens, como esta coitada senhora, acho que, não é, que está a sofrer com a zaragatua. Como a zaragatua não. A partir de hoje, podem ver, tentar verificar se isso é bem feito ou mal feito. Porque este aqui está bem feito ou mal feito. A resposta está péssimo. Por quê? Porque como nós temos os orifícios do nariz para baixo, todas as pessoas têm que pensar que o nariz vai para cima, os nares, as fossas nasais, que não é o caso. As fossas nasais são horizontais. Ou seja, se eu vou introduzir a zaragatua assim, eu vou quase para o cérebro, mas não eu vou para o lugar onde eu quero ir, que é o quê? Que é essa parte aqui atrás. Ou seja, a zaragatua tem que ser introduzida de forma horizontal e tem que ser introduzido 6 a 8 centímetros. Isso é uma coisa que é bastante desconfortável. Por causa disso, eu percebo que algumas pessoas, evidentemente, nem foram treinadas para fazer isso da forma correta ou, eventualmente, não podem fazer isso porque a pessoa aqui, ou o doente, não colabora muito bem. Mas se isso não for feito bem, a amostra não é de boa qualidade e dá falsos negativos. Ou seja, está muito aqui a depender da execução apropriada disso. Posso vos dizer, qualquer pessoa que já fez isso sabe que isso é confortável.
Também, com isso, só para mencionar, nem a única coisa, nem o único problema é a maneira como vamos escolher a amostra. Mas se vocês olhem para isso, há que a própria Zaragatua não é Zaragatua. Não estamos a falar de Q-tips, que são para todos, porque nós temos aqui Zaragatuas de algodão, temos de vários outros, e materiais, ou seja, a ponta feita de vários diferentes tipos de materiais. Agora, estes pontas, dependendo do material, podem interferir com a PCR, ou seja, o ideal seria, de facto, assim, estes aqui em baixo de poliéster. Mas isso é complicado. Por quê? Porque muitos de vocês já devem ter ouvido que estas zaragatuas já estão em falta. E isso em muitos países. Se nós temos que recorrer aos outros, porque não temos estes que devíamos usar, temos o problema, outra vez, falsos negativos, ou pelo menos alguns. Com isso, só para mencionar que algumas pessoas podem eventualmente pensar, então, por que nós fazemos esta zaragatua nasofaringeal ou nasal e não fazemos assim uma zaragatua só faringeal, através da boca? E como podem ver, o resultado é menos positivo, ou seja, há mais falsos negativos se faz uma colheita só através da boca da faringe, que é difícil de fazer. Tem que ser mesmo aquela nasofaringeal. Agora, também em termos de amostra, só para dizer isso, se vocês pensam um pouco nisso, a doença é, no fundo, uma pneumonia, ou seja, afeta a parte respiratória baixa. Por causa disso, se vocês conseguem obter amostras daquela parte do pulmão, tem muito, muito mais positivos. Ou seja, a maneira como vocês vão processar expectoração ou, eventualmente, um lavado bronquioalveolar, tem quase todas as amostras positivas. Claro que ninguém vai ou queira fazer lavagens bronquioalveolares, que são muito invasivas. São algo difícil de fazer e criam imensos aerossóis e depois é um alto risco de infecção. Ou seja, no fundo, ficamos com esta zaragatua nasal ou nasofaringeal como tipo o melhor que há. Com isso, só para mencionar isso, não quero entrar neste que parece muito complicado e por acaso é, mas também queria dizer que aquele teste de Covid que todos pensam é o mesmo em quase todo o mundo, não é verdade. Nós temos pelo menos 3, 4 protocolos diferentes. Agora, protocolo não quer dizer a execução da própria PCR, mas quer dizer que o tal, seja o genoma que vai ser amplificado, é diferente. Isso tem consequências. E quais as consequências? Isso parece um pouco complicado, não vou explicar por isso. Só para vos mostrar, se vocês olham aqui, eles testaram estes targets todos, não é? Ou seja, tem aquele do Charité, de China, do Hong Kong, e como vocês podem ver, fizeram diferentes diluições do genoma. E quando chegamos à diluição deslevado a 1, ou seja, 10 cópias de RNA, vocês veem que, de facto, são só 2 targets que têm um muito bom resultado. Ou seja, se há mais um fator que influencia a positividade da PCR. Por isso, acho que ninguém vai ficar muito surpreendido a saber que temos, assim, um número razoável, como já mencionei, de falsos negativos. E temos que fazer mais do que uma colheita. Até isso, acho que toda a gente já deve ter percebido, não é? Até os mais famosos, não é? Quando a chanceler Merkel da Alemanha fez as zaragatuas, ela fez 3 zaragatuas. Fez 3 zaragatuas por quê? Porque se só tivesse feito uma, há um risco de 30% de falsos negativos. E só com 3 zaragatuas, este resultado fica muito melhor. Ou seja, se eu tenho um caso verdadeiro, ou tenho, imaginando, 100 pessoas com Covid, faço uma única zaragatua, só 70% são positivos. Aumenta para, acho que 93, 94 e aqui chega quase a 100%. Agora, se pensa nisso, isso torna aquele teste de Covid até mais complicado, porque, no fundo, se queremos fazer um rastreio à população, temos que aceitar, se nós fazemos só uma única zaragatua, não vamos detectar todos os casos. Isso aqui só para vos dizer que os números podem ser muito piores. Esse é um outro estudo na China, com muito mais pessoas, não 51 como anterior, mas com 1.324. E como podem ver, nestes, eles só detectaram, não todos doentes como Covid,
só detectaram o vírus na primeira zaragatua em menos da metade dos casos. Ou seja, elas tinham 53% de falsos de falsos negativos. Ou seja, aquele teste é bom, é aquele que temos, mas não é aquele teste, não sei, quando eu vejo isso na televisão, fico sempre com aquela ideia, teste de Covid, parece ser assim, o teste milagroso de detecção. Não é. É bom, é o que nós temos, mas tem estas limitações. E ainda mais, se vocês olham para este gráfico aqui, não só que os números de colheita são importantes, mas se vocês olham a isso aqui, são doentes com Covid em que eles fizeram zaragatuas ao longo do tempo da doença. E como vocês podem ver, imaginem se eu tenho 100 doentes com Covid e vou fazer zaragatuas, estes, claro, como o decorrer do tempo, são muito mais vezes negativos. Por quê? Porque a pessoa começa a ter menos vírus na orofaringe. Ou seja, se eu fazer isso a partir do dia 10, depois dos sintomas, também tenho muito mais probabilidade de apanhar a doença. Ou seja, eu acho que já transmitia, não quero deixar aqui a impressão que este teste é má, é bom, é o teste que temos que usar, é o teste que nós temos. Mas acho que é muito bom perceber que não é um teste que funciona a 100% e detecta todas as pessoas. Qual a importância disso? A importância disso é que há uma regra no laboratório, a regra na medicina, que há testes para confirmar e testes para excluir. Os ingleses falam em rule in ou rule out. Isso quer dizer que, se eu tenho um teste como aquele que nós falamos, temos que constatar o seguinte: ela de facto tem uma que se chama especificidade, ou seja, ela detecta o que tem que detectar, aquele vírus, muito bem. Ou seja, ela não tem falsos positivos, mas ela tem um número razoável de falsos negativos, ou seja, a sensibilidade é baixa. Ou seja, se eu tenho um teste que tem baixa sensibilidade, mas alta especificidade, estes testes são normalmente só considerados bons para para confirmar o diagnóstico. Quando for positivo, está tudo feito. Mas quando for negativo, o que é que me diz? Pode ser verdadeiro? Não pode ser. Acho que isso é muito importante porque acho que naquela ideia toda agora de alargar estes testes à população inteira, não sei o que acontece se esta percentagem de 15, 20, 30, 40% de resultados, não é, são falsos negativos. E aí entra, obviamente, a história que muitos de vocês também ouviram, e eu não vou amassar-vos muito com isso, que são os testes serológicos, ou seja, a pesquisa de anticorpos. Isso, no fundo, é o mesmo gráfico, e à medida como o vírus esteja aparece cá, para fazer algum sentido, não é? A percentagem de pessoas que têm anticorpos detectáveis aumenta. E como vocês podem ver, exatamente a partir do 10º dia, mais ou menos, 80 a mais pessoas têm anticorpos no sangue. Por acaso, se nós pensarmos na serologia, embora estão a perceber porque se fala tanto nos testes serológicos, depois do fim da doença, tenho muito mais pessoas que têm a serologia positiva, porque chega quase a 100% de que alguma vez consegui detectar como a PCR. Isso aqui, no fundo, é a mesma informação, graficamente, vocês têm aqui os dias ouros, não é, da doença, tem aqui o teste da Covid, a PCR, e no fundo o melhor que ela consegue no dia 3, 4, 5, detectar 2/3 das pessoas. Agora isso são todos os anticorpos, ou seja, IgM e IgG em conjunto, e como vocês podem ver, a partir do 12º, 13º dia, consegue-se quase detectar todos os doentes. Agora, isso quer dizer o quê? Agora, cuidado, surgiu aquela ideia, muito assim, está nas mídias muito falado, da Alemanha, que eles vão atribuir certificados de imunidade. E até ontem eu vi na televisão que eles já estão a atribuir certificados de imunidade. E bem, eu acho que isso não é verdade, estão a pensar nisso, e até isso tem muitas coisas de que se fala. Por acaso, isso é um bom artigo que saiu hoje no Público sobre isso, e ela fala dos 2 ou 3 problemas associados a isso. A ideia de base é o quê? Se uma pessoa passou pela doença e tem anticorpos, em princípio está imune e pode voltar à vida normal, porque fica protegido. A ideia é boa, funciona em princípio muito bem. Se funcionar, e isso que nós sabemos. Não sabemos porquê. Porque, por um lado, não sabemos se estas pessoas têm mesmo uma imunidade completamente protetora.
Por outro lado, não sabemos se esta imunidade é tão protetora que elas não continuam a eliminar o vírus. Ou seja, elas podem continuar a ser infecciosas. Não é? E o terceiro é que nem sabemos por quanto tempo é que isso dura. Mas, de qualquer forma, acho eu, isso vai com certeza aparecer, mas eu acho que o argumento que a mim mais me preocupa com isso é o seguinte: imagina que nós vamos mesmo introduzir estes certificados de imunidade. O que isso pode eventualmente significar é que muitas pessoas que se veem muito aflitas, porque têm falta de dinheiro, não têm emprego, têm que ficar em casa, elas podem eventualmente pensar: eu vou infectar-me, vou ver que eu consigo infectar-me. Porquê? Porque assim, passado 3 semanas, posso arranjar o meu certificado de imunidade e posso voltar à minha vida normal. Ou seja, pode ser completamente contraproducente fazer este certificado de imunidade. Com isso, acho que eu vou deixar-vos aqui com isso agora, como a Emília, só para dizer que os testes de pesquisa dos antigênios seria, obviamente, o ideal se forem assim testes rápidos que podem ser usados. Elas não vão funcionar tão bom como a PCR, ou seja, vai haver ainda mais falsos negativos. Mas se pensam um pouco nisso, se vamos ter um teste rápido, pode ser feito em qualquer lugar, sem laboratório, mas confirma 30%, 40%, aqueles 30% ou 40%, pelo menos já tem diagnóstico, mesmo se tenha 60% de falsos negativos. Ou seja, acho que também é uma coisa, um método que deve ser utilizado. Agora acho que já falei muito e vou deixar isso aqui à Emília. Obrigado. Obrigada. Eu vou tentar falar da outra parte, que é muito curta a minha parte, porque vou falar sobre o tratamento e, de facto, a resposta ao tratamento. Não digo que me vou já embora para casa, porque já estou em casa, mas, de facto, há muito pouca coisa a dizer, mas vamos tentar passar os olhos por cada uma das hipóteses de terapêutica. Este slide mostra aquilo que aconteceu ontem à noite, penso eu, portanto, 1.200.000 pessoas confirmadas, portanto, sabemos agora que provavelmente há mais, sabemos que há muitas mortes e sabemos que esta infecção e esta doença está disseminada pelo globo na sua totalidade. É engraçado, e voltando ao princípio da conversa, pensar que há menos de um mês estivemos aqui e não imaginávamos, nem nos nossos piores pesadelos, que as coisas evoluíssem desta forma. Infelizmente, assim aconteceu. Nós estarmos aqui, acho que é um luxo, porque, por várias razões, mas uma delas é porque estamos aqui, e o professor Thomas e eu, a dizer exatamente aquilo que pensamos, sem termos medo de opiniões dos outros, sem termos medo daquilo que vamos dizer. Estamos a dizer e a falar e a discutir exatamente em relação aos factos que achamos que são verdadeiros. Isto porque, como diz na introdução da nossa conversa de hoje, diz qualquer coisa como a informação é uma das armas mais poderosas que temos ao nosso alcance. E isso vamos mostrar 2 ou 3 situações. Antes disso, nós temos de facto um número elevado de infectados em muito pouco tempo. Precisamos ter um tratamento que apareça rapidamente, que esteja disponível para toda a gente, que seja eficaz, tanto quanto possível, e que seja barato. Porque esta não é uma doença que atinge os países ricos só, mas infelizmente vai atingir, se é que não atingiu já, os países com sistemas de saúde mais frágeis. Portanto, tratamento eficaz não há, e por isso a OMS recomenda que o tratamento seja feito em ensaios clínicos, mas isso será só possível nos países ricos e não em países onde há poucos hospitais ou há poucos profissionais de saúde. Bom, e voltando à conversa de ser a verdade e de ser um luxo que devemos manter até onde possível, queria-vos mostrar um slide de uma situação que muitos de vocês viram. O conhecido presidente Trump, que é uma pessoa especial, dizemos nós, achamos nós, acho eu que achamos nós, eu acho, disse há muito pouco tempo que compraram uma quantidade enorme de cloroquina, desculpa, é difícil assim, which I think you know it's a great malaria drug. Its work unbelievable, it's a powerful drug on malaria. And there are signs that it works on coronavirus, some very strong signs. It's a very strong, powerful medicine, but it does not kill people. Então,
ele só pode, nestas 2 ou 3 frases, há 4 não verdades. Em primeiro lugar, ele não comprou a hidroxicloroquina. A hidroxicloroquina foi fornecida pelos laboratórios americanos que o deram ao Estado americano. Depois, não é um grande fármaco para a malária. Já foi há muitos anos atrás, que agora a malária, na maior parte dos casos, é resistente a este fármaco e usam-se outros melhores. Depois que há sinais fortes de que este fármaco funciona com o coronavírus, bom, há sinais, mas fracos. E que a cloroquina ou a hidroxicloroquina são moléculas muito semelhantes, não provoca a morte de pessoas, também está errado. E todos vocês se lembram com certeza nas notícias, agora toda a gente vê mais televisão do que habitualmente, nas notícias se falou de alguém que na Nigéria morreu por ter tomado cloroquina, que se saiba, e um casal de americanos também morreu poucos dias depois desta notícia, deste discurso. E morreu porquê? Porque portanto, as mortes por cloroquina acontecem, mas são raras. E se nós tivermos um casal, os dois a morrer pela mesma causa, que é raro, ainda mais difícil de acreditar é. Então, quando se foi perceber o que é que eles tinham feito, eles tomaram cloroquina e por isso é que morreram, essa parte é que não é bem verdade. Eles tomaram cloroquina que fazia parte de um líquido para desinfetar os aquários, que tinha cloroquina e tinha muitas outras coisas. Portanto, eles morreram acreditando numa informação do presidente, de alguém, de figura pública, que lhes disse que não havia problema nenhum e que era um fármaco importante, uma maneira de tratar ou até de fazer profilaxia para o coronavírus. Portanto, é muito perigoso e acho que todos nós aqui nesta plateia temos como função, como obrigação, a passar a palavra e tentar, dentro do possível, dentro do nosso conhecimento, dizer as coisas como elas são. E, de facto, esta parte correu muito mal. E dizia que não havia problema em relação à cloroquina, não causava mortes, mas já em 1979, houve um artigo com muitas páginas pela Organização Mundial de Saúde, exatamente a explicar os vários, que são muitos efeitos da cloroquina, efeitos pouco bons que podem levar a menor contractibilidade do miocárdio, hipotensão, paragem cardíaca, paragem respiratória. Portanto, são raros, mas que acontecem quando se começa a receitar um medicamento em larga escala, esses efeitos vão aparecer em algumas pessoas, obviamente. Depois também disse que, esta é talvez mais engraçada, o Presidente Trump disse: I'm not a doctor, but I have common sense. Esta parte que duvidamos, mas e disse também que a FDA já tinha uma sensação tão boa em relação a este fármaco que até já tinha aprovado este fármaco para o tratamento do coronavírus. E a FDA viu-se obrigada a vir dizer que não há nenhum medicamento aprovado para o coronavírus. Portanto, tudo isto que se diz, às vezes muito a leve, é muito perigoso e pode, de facto, causar a morte de algumas pessoas, como infelizmente aconteceu. Bom, a história da cloroquina. A história da cloroquina foi, não se esqueçam que isto tudo aconteceu há muito menos de 3 meses. Há 3 meses é que nós começámos a ter casos e é que as pessoas começaram a juntar os números, a contar as cabeças e a tentar perceber o que se passava. Este foi um dos primeiros artigos que mostrava como é que a hidroxicloroquina iria talvez funcionar no coronavírus. Não vai matar o vírus por si, mas vai fazer com que a acidificação dos endossomas, onde o vírus se pode multiplicar, vai fazer com que essa multiplicação não aconteça. Portanto, in vitro parecia funcionar e toda a gente se entusiasmou com este primeiro artigo. Depois começaram a vir os dados da China. Os dados da China são, até agora, os melhores que temos, porque são uma quantidade enorme. Nós temos muitos casos em vários países, em vários países europeus, mas são coisas sempre mais pequeninas e a Europa continua a ser uma manta de retalhos e não temos a capacidade para juntar tudo e em 2 ou 3 dias fazer uma análise dos dados. Portanto, o que eles fizeram num espaço de tempo relativamente curto, 4 de fevereiro a 28 de fevereiro deste ano, em 62 doentes com Covid, a metade desse grupo deram hidroxicloroquina e depois foram analisar o tempo para a recuperação clínica, as características clínicas, as alterações radiológicas, na altura da entrada
e 5 dias depois do tratamento e foram avaliar o efeito que a cloroquina teve. De facto, houve algum efeito. E vemos aqui que a febre, portanto, os grupos eram muito semelhantes, o grupo controle e o grupo com cloroquina, muito semelhantes em termos de idade, em termos de sexo. Não havia grandes diferenças noutros aspectos, mas a febre, houve menos febre nos doentes com cloroquina. A febre, a tosse, desculpa, desapareceu mais rapidamente no grupo com cloroquina. Menos doentes progrediram para doença grave, mas de facto não foi uma diferença assim tão grande como nós gostaríamos que tivesse sido. E aqui, se virmos a tal pneumonia que se pode ver nos exames imagiológicos, vemos também que houve uma diferença e mais pessoas melhoraram mais rapidamente no grupo da cloroquina do que no grupo controle. Mas, claro, estamos a falar de um grupo muito pequenino, uma amostra total de 62. Portanto, são bons resultados, ou melhor, não são maus resultados, mas está longe do fármaco curativo que nós queríamos ter. Depois, em 31 de janeiro, foi publicado o primeiro artigo do primeiro caso nos Estados Unidos que foi tratado uma pessoa que não estava muito doente, mas que foi tratado com sucesso com um medicamento feito por uma companhia americana, que é o Remdesivir, e pela primeira vez as pessoas começaram a perceber que podia ser um medicamento a usar. Este medicamento já tinha sido usado noutras infecções virais no passado, sem sucesso, e foi reutilizado. Aliás, essa é uma estratégia que se está a usar neste momento, porque não há tempo para nós desenvolvermos novos fármacos muito rapidamente. Portanto, tal como se fez noutras doenças, tentamos reusar aquilo que já existe, que às vezes até foi abandonado por outras razões, e tentar muito rapidamente ter medicamentos eficazes. Bom, 31 de janeiro e 4 de fevereiro, reparem a rapidez com que tudo isto acontece nestes últimos 3 meses. Alguém se lembrou de fazer aquilo que era óbvio, juntar o Remdesivir com a cloroquina. E, de facto, in vitro parecia haver bons resultados. E houve bons resultados. Portanto, havia uma menor replicação viral quando se juntavam estes dois medicamentos in vitro e depois na mesma pessoa. E depois esta história, que é mundial, envolve muitas pessoas, começa a ter, não foi só aquela há bocadinho do presidente americano, mas começa a ter outras histórias que seriam desnecessárias e que nos atrapalham a nossa maneira de interpretar os resultados e de tentar perceber o que é que está certo. Este último autor deste artigo, de Didier Raoult, é um médico francês que é muito conhecido, publica imenso. Há quem diga até que um humor um bocadinho negro, que ele publica mais do que Deus consegue ler. Isso é outra história. E então, ele publicou muito rapidamente um artigo com alguns doentes. Quantos doentes é que são? Já não me lembro agora, não consigo ver. 80 doentes internados com Covid. Então, ele foi juntar a hidroxicloroquina, que já sabia que poderia ter algum efeito, talvez não isoladamente, e foi juntar a azitromicina, um antibiótico que também está disponível na maior parte dos países, que é relativamente barato, bem conhecido, os efeitos secundários são conhecidos, portanto parecia perfeito. E de facto o que ele encontrou foi que as tais largaturas que o professor Thomas falou há bocadinho, havia 83% eram negativas no 7º dia, nas pessoas que estavam a fazer tratamento duplo, e no 8º dia 93% das pessoas tinham uma PCR negativa. Portanto, parecia fantástico. Os vírus, as culturas virais dos doentes que estavam a fazer esta terapêutica também eram negativas. Parecia tudo bom. Só que havia alguns pormenores aqui que não agradaram muito. Em primeiro lugar, a personalidade deste médico é conhecida por quem acompanha a leitura dos temas sobre os quais ele escreve. É um homem conflituoso e com ideias certas e tal. E talvez o principal problema deste artigo, que não nos agradava tanto que fosse verdade, mas temos que ficar um bocadinho de pé atrás, porque ele não tinha um grupo de controle. Isto quase que inviabiliza estes resultados. O grupo de controle dele eram os doentes que não quiseram entrar no estudo. Portanto, é um grupo de controle um bocadinho arranjado à pressa e não é assim que as coisas funcionam.
E depois diz também algumas coisas no artigo que só 15% dos doentes tinham febre e 4 destes 80, não tinham sequer sintomas. Portanto, não ficamos a perceber muito bem que doentes eram estes e como é que as escalas de gravidade se dividiam por toda a gente. E as zaragatoas eram feitas diariamente com algumas exceções. Portanto, quando a metodologia de um artigo nos deixa algumas dúvidas, acho que é muito aceitável que os resultados nos deixem algumas dúvidas também. Portanto, nós gostávamos que tudo isto fosse verdade, mas o que é certo é que não sabemos. Há 3 ou 4 dias apareceu um novo fármaco, ou melhor, um velho fármaco adaptado novamente a esta doença, que é a ivermectina. Quem tem cães provavelmente já ouviu falar. É um medicamento que na Europa se usa não só, mas predominantemente para uso veterinário. É usado em outros sítios, nos humanos, para uma doença que é grave, mas que é muito localizada geograficamente, que é a cegueira dos rios, que existe na costa ocidental da África, no Golfo da Guiné, por ali. Portanto, é um medicamento que é muito conhecido também, que é relativamente seguro e parece agora que poderá ter um efeito in vitro, mais uma vez, no coronavírus. Portanto, é muito cedo, este artigo tem nem sequer meia dúzia de dias tem, portanto vamos ouvir falar muito nisto nos próximos dias. É mais uma hipótese. Os corticoides, não vou entrar em detalhes, mas os corticoides, sempre que há uma doença grave, e esta não há dúvida que é, com casos muito graves e que precisam de cuidados intensivos, como todos sabemos, tenta sempre que os corticoides entrem, os fármacos mágicos que resolvem as coisas, mas às vezes são contraproducentes. Portanto, a OMS não recomenda o uso de corticoides a menos que haja outras razões que não só a doença do coronavírus, como o agravamento de uma DPOC, uma asma não reativa a outras medidas, um choque séptico. Houve outros medicamentos usados também, como medicamentos que são usados, ou que eram usados até há poucos anos, o lopinavir e ritonavir, que era usado para a infecção por HIV, também não parece ter grandes efeitos. O medicamento que muitos ainda se lembram foi usado na gripe, na altura da gripe A, também usado aqui em alguns doentes, mas também não parece ter grandes efeitos. E agora apareceu uma nova estratégia que já não tem a ver com medicamentos em si, mas tem a ver com o plasma das pessoas que estão supostamente curadas, tal como se fazia na gripe espanhola, entre aspas, em 1918, 1919. Mas depois de ouvir o professor Thomas dizer que os testes, enfim, nada é 100% nem 0% em medicina, e não há muita certeza o que é de facto um plasma de alguém convalescente. Como é que temos a certeza absoluta que o plasma é de um convalescente e não há vírus a circular, vírus viáveis ou inviáveis, enfim. Mas este é outro dos pontos que se está a tentar seguir neste momento. E a FDA tem algumas recomendações para como é que isto se vai fazer, coisas detalhadas. Quem estiver interessado pode ir olhar em detalhe. E um novo grande estudo randomizado que é apadrinhado pela Organização Mundial de Saúde e organizado pela OMS, chama-se Solidarity, não é por acaso, e começou, penso eu, no dia 18 ou 19 de março, não me recordo agora, 18 de março, portanto há muito pouco tempo, ainda tem poucos doentes incluídos, porque há muito poucos dias, e pretendem comparar 4 braços. O tal Remdesivir, que falámos, o tal medicamento usado sem sucesso no ébola, que é feito por uma companhia americana. O lopinavir, portanto, que tem algum sucesso, parece ter algum sucesso. Compará-lo com o lopinavir e ritonavir, que provavelmente na altura em que este estudo foi desenhado ainda se esperava que houvesse algum efeito, agora este será talvez o braço controle, porque sabemos que não vai funcionar, achamos nós, vamos ver. O interferão beta-1, que tem um efeito antiviral, um efeito anti-inflamatório, e a cloroquina ou a hidroxicloroquina. Portanto, este estudo está mais ou menos no início, tem 3 semanas de inclusão de doentes,
vamos ter que esperar provavelmente até ao fim do próximo mês para começar a ter alguns resultados para saber o que é melhor que o quê, porque os dados que temos agora são muito isolados, de facto. Há outra estratégia, que é apenas para doentes em cuidados intensivos e que têm situações muito graves, que é atuar naquilo que se chama a cascata de citoquinas. Porque às tantas, o vírus, por si só, não nos vai matar. Nos vai matar é toda a inflamação que é gerada na presença daquela infecção. Chama-se cascata de citoquinas porque é isso mesmo, é que uma vai empurrando a outra, vai produzindo a outra e às tantas ficamos numa situação que é imparável. Há uma citoquina que é muito importante, que é a IL-6. Sabe-se qual é que é o receptor desta citoquina e a ideia é tentar bloquear este receptor e tentar evitar o agravamento clínico dos doentes em situações mais graves. Portanto, é uma coisa que começou, sei que há alguns hospitais em Portugal que estão a fazer, não há dados, é tudo muito cedo, portanto é uma estratégia completamente diferente, mais arriscada, mas talvez tenha também, para estes doentes em particular, mais hipóteses de sucesso. E aqui, para terminar, mostrava-lhes só que as coisas não são fáceis especialmente porque tudo evolui de forma tão rápida. Estas são as recomendações de 4 países, Itália, França, Holanda e Bélgica, e para vocês verem que estas eram as recomendações destes 4 países já há meia dúzia de dias, provavelmente já não são hoje, tudo isto se altera tão rapidamente. Mas vocês veem que aqui nos casos pouco graves não se recomenda fazer nada, recomenda-se tratamento sintomático. Se for um quadro clínico já mais grave, mas ainda pouco, as recomendações são diferentes de país para país, mas passa pelo lopinavir, pela hidroxicloroquina, mais ou menos isso, com tempos diferentes, com doses diferentes. Se for grave, a Itália faz o tal medicamento americano, o remdesivir, mais hidroxicloroquina, mas, por exemplo, a Holanda não faz só a cloroquina durante mais ou menos 5 dias. Enfim, as coisas vão se alterando e depois, curiosamente, como sempre nestas doenças graves, quando as coisas são muito más e tudo para trás não funcionou, então voltamos quase ao princípio, não é? E aqui é interessante ver que a Itália e a França voltam a recuperar o lopinavir na esperança de que, sabe-se lá porquê, funcione nestes doentes. Portanto, concluindo e resumindo, em relação ao tratamento, sabemos muito pouco, mas acho que nas próximas, se do dia 11 de março até agora, menos de um mês, aprendemos tanto, soubemos tanto mais hoje do que sabíamos há 3 semanas e meia atrás, provavelmente nas próximas 4 semanas vamos aprender muito mais. Mas o que sabemos agora em relação ao tratamento é que apesar de haver várias hipóteses, haver vários ensaios clínicos a decorrer neste preciso momento, sabemos que a hidroxicloroquina mais a azitromicina provavelmente funciona, não em toda a gente, mas provavelmente tem um efeito de diminuir o tempo de doença e de diminuir a gravidade dos casos. A hidroxicloroquina mais a remdesivir provavelmente também funciona. A transfusão de plasma, enfim, está muito no começo, do ponto de vista teórico parece simpático fazer-se, mas não se sabe ainda os resultados finais. E agora este novo medicamento antiparasitário, do qual se sabe muito pouco neste assunto, porque todas estas notícias têm menos de uma semana. E pronto, é isso. Acho que estamos a viver uma fase muito difícil para todos, mas do ponto de vista médico também é uma altura que é muito interessante, porque nos mostra que é possível interagir, é possível que as pessoas interajam umas com as outras, os médicos, os radiologistas, enfim, farmacêuticos, toda a gente está a tentar arranjar uma solução o mais rápido possível e é assim que deve ser sempre. Muito obrigada. Ainda nos estão a ouvir? Ana? Sim, obrigada. Obrigada a ambos pela excelente comunicação.
ficamos com uma certeza, é que continua a haver imensas dúvidas, imensas questões ao longo deste curto período de tempo em que se vai conhecendo um bocadinho melhor a doença, mas certamente muitas novidades irão surgir. Eu vou ler aqui algumas das perguntas que os participantes têm vindo a colocar e convido a escreverem no chat as perguntas que queiram fazer ou comentários. Portanto, há aqui algumas perguntas que se referem aos animais, aos modelos animais, à infecção diagnóstica em animais, sabem se já foram diagnosticados, se os animais podem ser veículos desta infecção, existe alguma informação sobre isto? Pois, olha, eu acho que sabemos ainda muito pouco. A única coisa que eu sei é que houve aquela história, acho que não sei se foi um cão, acho que um cão no Hong Kong que supostamente tinha, não sei mais recente, tinha sido o vírus, mas depois foi pelo menos uma contaminação da pessoa e não foi assim uma infecção verdadeira. Agora, o mais recente é aquela história do tigre nos Estados Unidos. Agora, até o tigre nos Estados Unidos já acho muito esquisito, porque não sei onde é que ele se infectou, porque deve ser algum tigre de um jardim zoológico. Não sei, mas por outro lado, eu acho a pensar que o SARS, não agora o Covid, mas o SARS, o vírus que está muito, muito próximo, tinha como hospedeiro intermediário possivelmente uma coisa que em inglês chama-se pelo menos o cat, o civet cat. Não me surpreenderia, porque afinal é uma zoonose, não é? Que eventualmente há animais que podem ficar infectados. Agora, dentro da casa, gatos e tal, não estou a ver que isso é relevante ou relevante pelo menos para a transmissão. Mas, sinceramente, acho que não sabemos. Posso só acrescentar uma coisa, Ana? Não será assim tão fácil que os animais sejam infectados, até porque muita gente está à procura de um animal que se possa infectar para servir de modelo para a doença. E de facto não se conseguiu arranjar ainda, com exceção dos chimpanzés, que são muito iguais a nós, em muitas coisas, mas de facto um animal que não seja um chimpanzé, nem seja homem, não se conseguiu encontrar. Portanto, tenho muitas dúvidas que os animais possam ser infectados e por isso não podem com certeza ser transmissões da doença. Ok. Há aqui algumas questões relacionadas com os testes que são feitos na comunidade, nos drive-in. Há participantes que perguntam quantas zaragatoas são realizadas nessas circunstâncias e, por outro lado, há outros que se questionam se fazer apenas uma zaragatoa se não estará a deixar de fora muitos falsos negativos, portanto, dar origem a muitos falsos negativos. E eu acrescento ainda uma pergunta, que é, será que há utilidade e se é prático pensarmos em fazer testes combinados, zaragatoa e serologia? Acho que vou logo responder a última pergunta primeiro. Eu acho que sim. Eu, pessoalmente, acho que vamos encaminhar para lá, pelo menos em termos clínicos, e há já pelo menos um ou dois estudos que eu não incluí, que apontam para a ideia de que o uso simultâneo de testes serológicos e PCR aumenta a detecção para quase 90 ou 95% dos casos. Ou seja, sim, seria uma estratégia ideal. O problema é, obviamente, que sim, senhor, já temos muitos testes serológicos, como mostrei, mas não sabemos a qualidade deles, e eles ainda não estão tão disponíveis. Nem a PCR, como todos nós sabemos, estamos assim, não é, naquela luta de conseguir fazer PCR em todos os casos que queremos. Mas eu estou a prever que daqui a 4, 6, 8 semanas, talvez a maior parte dos casos, pelo menos aqueles no hospital, sintomáticos e tal, em que uma PCR não dá logo positivo, vai-se fazer ambos. Agora, em termos do drive-in e zaragatoas, eu acho que é importante perceber que não é uma questão de múltiplas zaragatoas na mesma altura. Eu não sei se eu expliquei isso bem. Ou seja, o que não é relevante é fazer assim num rastreio e não colocar uma zaragatoa, mas 2 ou 3 zaragatoas no nariz. Isso não aumenta a detecção. O que aumenta a detecção é fazer uma zaragatoa, esperar 1 ou 2 dias e fazer outra.
ou que se nós pensarmos naqueles casos que foram relatados, e não só agora a Merkel, mas os outros que foram para isolamento no meio de várias pessoas famosas, elas fizeram vários aragatoas. Por acaso acho um pouco, não sei, quer dizer, não sei quantos é que o nosso presidente aqui terá feito, mas nos outros casos que estiveram na televisão fez sempre mais que uma. E eu acho que sim, em princípio também seria ideal se cada pessoa pudesse fazer não só uma, mas duas ou três. Mas isso aumentava o número de testes que precisamos imenso. E até já não temos testes para cada pessoa. Há aqui outra questão que se relaciona também em parte com o diagnóstico e com a evolução da doença, que é, se sabe até agora que existem várias estirpes desta doença. Se foi feita identificação e caracterização de várias estirpes e se há alguma correlação com a diferença na sintomatologia? Pois é, isso não sei responder muito bem. Eu acho que há pelo menos uma história que a estirpe que surgiu na China já divergiu, pelo menos, digamos, em dois grandes estirpes diferentes. Estirpes, uma maneira de dizer, não são bem estirpes, mas genotipos diferentes, que eventualmente poderiam causar doenças diferentes. Mas eu não conheço nenhum dado que mesmo está a corroborar essa ideia. Que o vírus, pela passagem pelos diferentes países, pelo percurso que faz, vai mutar e vai, obviamente, modificar-se, que depois vamos possivelmente ter focos como vírus que são diferentes, eventualmente como ligeiros diferentes de doença, aí não tenho dúvida nenhuma. Mas custa-me um pouco acreditar que o vírus que está a circular agora na Alemanha é tão diferente da Itália e que isso explicaria, por exemplo, não é a diferença em termos de letalidade. E até por uma simples razão, por causa de todos na Alemanha foram infectados, obviamente, eu sou originalmente lá, eu sei, eu conheço muita gente, porque a maior parte das pessoas na Alemanha foram todos infectados num local na Áustria, que se chama Ischgl, que é tipo o Mallorca da Áustria, onde eles todos fazem esqui, há imensos bares a pré-esqui, e lá eles se infectaram e que elas introduziram o vírus, ou seja, tem que ser o mesmo vírus que circula na Itália. Eu posso explicar uma coisa, Ana, em relação ao quadro clínico ser diferente ou não. Não sabe, não é? Mas os dados clínicos mostram que 80% das pessoas tinham febre. Na Europa não parece ser assim, parece que há menos pessoas com febre. Portanto, pode ser essa uma pista quer dizer, o quadro clínico não depende só do vírus, muito da genética, e nós conhecemos muitas doenças infecciosas que se manifestam de maneira diferente conforme a genética. O continente asiático, geralmente, desculpa, este é o nosso cão que está aqui agora, não podemos evitar um dos cães. E a genética, por exemplo, só um exemplo, até para ver se ele se cala um bocadinho. Se nós pensarmos na tuberculose, a tuberculose tem formas de apresentação clínica diferentes, conforme a pessoa originalmente é asiático ou europeu. Portanto, não seria de estranhar que este vírus também pudesse ter apresentações clínicas diferentes, que são ditadas pela genética de cada indivíduo infectado. Agora vou fazer aqui algumas perguntas, vou ler algumas perguntas um pouco mais relacionadas com a terapêutica. Uma delas prende-se com a utilidade da hidroxicloroquina como profilaxia ou até de outras terapêuticas com profilaxia para prevenir a infecção. Não há nada, alguma? com exceção daquilo que o Presidente Trump sabe, o resto do mundo não sabe nada sobre isso, não há nada escrito. Não. Nem em relação à cloroquina, nem em relação a outras, não é? Portanto, a profilaxia, que a ver seria muito discutível, é sempre discutível quando nós temos o mesmo fármaco para fazer profilaxia e para fazer tratamento, é sempre controverso, mas neste caso não temos nada. Um participante pergunta, pede para comentar sobre a utilização de anti-IL-6, nomeadamente o tocilizumab, e quais os critérios que devem ser utilizados para selecionar os doentes que beneficiam dele.
há regras muito definidas, não é? Não é uma estratégia barata, é só para doentes que estão em cuidados intensivos numa situação, enfim, grave, e as regras estão definidas. Portanto, há critérios que têm que ser cumpridos e imagino eu que cada hospital ou cada unidade de cuidados intensivos possa adaptar ligeiramente conforme a população infectada que tem, o número de doentes, as condições que tem. Tudo isto é muito, muito rápido e vamos saber mais daqui por muito poucos dias. Outra pergunta, em relação aos doentes diagnosticados que estão no domicílio, que aparentam ter um perfil de doença ligeiro, existe algum papel na terapêutica para estes doentes, com algum fármaco, alguma associação destes fármacos em particular? Isto porque o participante diz que tem havido um número considerável de doentes que agravam no domicílio. Nos doentes que têm uma doença, as pessoas que têm uma doença ligeira, não está recomendada nenhuma destas terapêuticas, só se recomenda terapêutica sintomática. Se a situação clínica se agravar, aí terá que se procurar o hospital e eventualmente cuidados intensivos, mas alguém que tenha uma doença ligeira deve fazer tratamento sintomático como faz para uma gripe sazonal, por exemplo. As gripes sazonais também se agravam às vezes. As pessoas têm que ir para o hospital e também têm que ir para cuidados intensivos. Portanto, a situação neste aspecto é igual. Agora, uma outra pergunta que eu gostava de colocar, que é, todos estes fármacos que foram aqui falados, os anti-IL-6, o Remdesivir, a ivermectina, todos eles estão disponíveis em Portugal, nos hospitais portugueses? Todos estão disponíveis em Portugal, exceto o Remdesivir. Remdesivir é um medicamento que não existia em grande quantidade, até porque tinha quase sido abandonado depois do fracasso que foi com o ébola e começa agora a ser produzido em grande escala, mas vai demorar algum tempo, não vamos ter disponível para toda a gente amanhã. Pode ser, houve uma altura em que a FDA recomendava que o Remdesivir fosse usado só para casos graves, para grávidas, e havia um terceiro ponto qualquer. Agora já abandonaram, portanto Portugal pode pedir, e acho que tem pedido, ao Infarmed pontualmente, e se justificar, esse medicamento pode ser administrado, mas não é em larga escala ainda. Um participante pergunta quais serão as perspectivas futuras para a evolução do número de casos em Portugal e se será possível que, face ao que aconteceu na altura do SARS, com a chegada das temperaturas mais altas, o número de casos venha a diminuir? Eu acho que ninguém pode responder essa pergunta com 100% de certeza, não é? Nós sabemos que os raios ultravioletas provavelmente diminuem a quantidade de vírus que existem, mas nada disto é certo, porque, como falámos no outro dia, este é o princípio da história, que nós conhecemos mais ou menos, mas não sabemos como é que vai ser o fim da história. Eu acho que os números portugueses são melhores em comparação com outros países europeus e toda a gente pode facilmente ter acesso à evolução do que aconteceu em Portugal e do que está a acontecer noutros sítios. Há aquele exemplo, e o Thomas está aqui, já disse melhor que eu, mas já o exemplo da Alemanha. A Alemanha tem muitos casos, tem poucas mortes em comparação com os países vizinhos. Portanto, há aqui vários fatores, tem que ser uma coisa multifatorial. Mas há, relacionado com isto, um outro aspecto que se discute nos últimos dias também, que é o eventual papel da vacina BCG na gravidade dos casos, talvez. É um assunto que é completamente desconhecido, tudo o que eu disser agora era só a minha imaginação a falar, mais nada. E pelo facto de que gosto muito da BCG e ficaria muito contente se a BCG tivesse um papel importante aqui, mas mais nada. Mas é muito engraçado, se nós olharmos, e quem tiver ouvido, se tiver tempo e vá olhar para o mapa da Alemanha e olhar para o número de casos que há na Alemanha, ex-Alemanha de Leste e a Alemanha
deste lado, vê que é quase possível traçar uma linha. E, de facto, há muito maior uso da vacina BCG na Alemanha, ex-Alemanha de Leste, em comparação com a Alemanha Ocidental. Provavelmente tem a ver com outros fatores também, que é a disciplina das pessoas ou a capacidade de organização, o ter menos gente numa determinada região, enfim, será sempre multifatorial. Mas em relação à situação portuguesa, acho que estamos talvez melhor do que alguma vez pensámos e muito graças ao comportamento das pessoas que tem sido, na grande maioria dos casos, exemplar, na minha opinião. Não sei se mais uma questão, estamos quase a terminar, há espaço para mais uma ou duas perguntas. Eu gostava de perguntar aqui outra situação, que é, em Portugal, o tratamento nos vários centros distribuídos pelo país tende a ser uniforme, ou considerando que estas opções de tratamento ainda não estão completamente estudadas, paridade, sabem-se ensaios clínicos, como é que é a situação em Portugal? Ana, a situação em Portugal é como em relação a todas as doenças, não é? Tudo isto teve a agravante que foi muito rápido, foi explosivo. As unidades estão a ser criadas neste momento, as equipas para tratar os doentes nas unidades estão a ser criadas neste momento. Foi tão rápido que eu duvido que a pouco reconhecida capacidade organizativa dos portugueses tenha conseguido fazer uma estratégia global. E ao que sei, neste momento, hoje, diferentes unidades estão a adotar estratégias semelhantes, mas não exatamente iguais, que também têm a ver com o número de doentes, com a quantidade de trabalho que têm, com a quantidade de profissionais de saúde que têm. De uma maneira geral, não há muito mais a fazer do que além daquilo que falámos aqui, mas há ligeiras diferenças entre os vários centros. Aqui mais uma pergunta que tem a ver com determinados grupos de risco e a forma como se pode prevenir e fazer tratamento nestes grupos de risco. Estamos a falar de asmáticos, pessoas com doença cardiovascular, imunossuprimidos, com VIH, idosos. Existem tratamentos diferentes consoante o grupo de risco? Sim e não. Os tratamentos são os mesmos, mas nas pessoas que têm outras doenças, se calhar temos de ter um cuidado ainda maior, porque eles vão estar polimedicados, ou alguns vão estar polimedicados, e alguns destes medicamentos têm, obviamente, interação ou efeitos secundários que vão dificultar a estratégia terapêutica. Há um grupo de risco que não mencionou aí, Ana, que é os grandes obesos, que se está a perceber agora que na China não há abortos, portanto isso não era um grupo de risco, mas nos Estados Unidos há, e muitos, e esse parece ser um grupo de risco muito, muito importante. E no Brasil será com certeza semelhante. Portanto, os medicamentos são iguais, depende dos medicamentos ou das doenças que aquela pessoa individualmente tem e podemos ter que gerir e alterar alguns medicamentos. Posso acrescentar que um aspecto, porque como eu também trabalho na malária, obviamente conheço muito bem até que a substância era a cloroquina ou hidroxicloroquina. E eu acho que isso é um bom momento para voltar um bocado até aquela questão da profilaxia. A hidroxicloroquina não é tão inócua como as pessoas pensam. E se nós estamos a pensar, especialmente naquele grupo de risco que tem doenças subjacentes, eventualmente doenças cardíacas, a hidroxicloroquina, o efeito secundário mais perigoso que pode ter tem que ver com o coração. E pode ser um efeito secundário de facto fatal. Isso não é muito frequente e pode ser controlado através do eletrocardiograma durante a toma do medicamento. Mas, por exemplo, no caso da profilaxia já não se fazia, especialmente nestes grupos de risco. Ou seja, a hidroxicloroquina
é seguro, sim senhor, mas foi sempre seguro naqueles grupos em que fui dado para a malária, que foram mais jovens, crianças, grávidas, isso sim senhor, não adultos ou idosos com outras doenças subjacentes. Ou seja, aqui, em vez do tratamento, acho que aqui a mensagem-chave, outra vez, devia ser a profilaxia. Acho que o melhor tratamento daquelas pessoas é elas não apanharem a doença no momento. Prevenção. Ok, vamos ficar por aqui. Muito obrigada por esta excelente talk e pelo esclarecimento das dúvidas. Eu deixei propositadamente uma pergunta que não coloquei, que tem a ver com a vacinação e contra a imunidade e sobre a imunidade, dado que a nossa próxima talk, dentro de uma semana, será sobre este tema exatamente, com o professor Luís Graça. Portanto, convido todos os participantes a inscreverem-se e a assistirem dentro de uma semana a esta talk. Para já, vou agradecer novamente à professora Emília e ao professor Thomas a vossa disponibilidade e clareza com que fizeram esta sessão e aproveitar também para dizer que ficará disponível no canal YouTube da Faculdade para poder ser revista nos próximos dias. Penso que amanhã já estará disponível. Muito obrigada. Obrigado. Obrigada.